tanta história ainda por acontecer, um mosquito não pode estragar tudo. Como tantas outras doenças, a dengue é causada por um vírus. Mas esse vírus só é transmitido para os seres humanos por um mosquito que tem o nome científico de Aedes aegypti. O Aedes aegypti não escolhe as suas vítimas. Pode viver nos bairros mais ricos da cidade, se esconder em depósitos de ferro velho ou numa casa da periferia. Ele faz a sua moradia onde houver condições favoráveis. Também não importa se é criança, jovem ou adulto, mas as crianças pequenas são as que mais sofrem com a dengue, pois nelas os riscos de complicações são ainda maiores. O mosquito chegou por aqui provavelmente nos navios negreiros. Séculos depois, ele teve no sanitarista Oswaldo Cruz seu principal inimigo. O foco era, então, a febre amarela, uma doença grave que fez inúmeras vítimas fatais na passagem do século XIX para o XX. E justamente por ser o vetor tanto da dengue quanto da febre amarela urbana, o combate à reprodução do Aedes aegypti se tornou ainda mais urgente. Uma coisa já está provada: quanto mais mosquitos existem numa região, maior é o número de casos de dengue. Por isso, a melhor forma de evitar a doença é impedindo a reprodução do Aedes aegypti. A primeira epidemia de dengue no Brasil foi em 1986, mas a luta contra o Aedes aegypti já é antiga. Como ainda não temos uma vacina eficiente, a estratégia é o combate ao vetor. O mosquito da dengue tem vida curta, são apenas 45 dias. Mas durante esse tempo, uma única fêmea pode contaminar até 300 pessoas. Quando o mosquito pica uma pessoa já contaminada, ingere o vírus junto com o sangue. Aí, depois de uns 8 a 12 dias, ao picar outras pessoas, o mosquito já estará transmitindo a doença. Por isso, precisamos manter a atenção no que deve ser feito para evitar a reprodução do Aedes aegypti. Água parada e o clima tropical do nosso país, com temperatura entre 24 e 28 graus, propicia um ambiente ideal para a reprodução do Aedes aegypti. Então, fique atento. As autoridades de saúde estão convencidas de uma coisa: o Brasil só vai acabar com a dengue se toda a população participar desta batalha, impedindo o surgimento de novos focos do mosquito. Ninguém precisa acabar com os vasos de plantas em casa, mas colocar areia nos pratos coletores de água é uma boa forma de impedir que os mosquitos se reproduzam ali. Outro cuidado necessário é de tempos em tempos lavar bem esses pratos coletores, passando uma bucha ou um pano em toda a superfície para eliminar os ovos dos mosquitos. Guarde sempre as garrafas vazias de cabeça para baixo e no local abrigado da chuva. E se precisar guardar pneus ou latas velhas, faça furos neles para não acumular água. Coloque os copos descartáveis em latas de lixo logo depois de usá-los e mantenha as latas sempre bem fechadas. Limpe regularmente as calhas e lajes de sua casa e lave com cuidado os bebedouros de águas dos animais com escova ou bucha, trocando a água pelo menos uma vez por semana. Conserte os buracos que possam acumular água da chuva e mantenha a caixa d'água sempre bem fechada. Passar repelente, evitar água parada, tratar das piscinas, colocar areia nos vasos de planta, evitar deixar em locais abertos com chuva. Além de nós mesmos nos prevenirmos, nós temos que fazer com que os outros se previnam também. Os ovos podem se manter por até um ano, né? Então, dependendo das condições ambientais, isso pode ser muito importante, né? Se você tiver um período de chuva, esses ovos podem então eclodir. Então, mesmo nos períodos interepidêmicos, é importante que essas medidas sejam tomadas. É verdade que muitas dessas informações já são mais do que conhecidas, mas nem todas as campanhas e debates em torno do assunto evitaram a epidemia de 2008, quando mais de 120 mil pessoas ficaram doentes. No jornal, na televisão, nas rádios, eles ensinam bem, mas vai mesmo da conscientização da população. Eu acredito que a população sempre pensa, isso nunca vai acontecer comigo, pode acontecer com o vizinho. Eu já vi uma vez na televisão a moça falar que não ia se preocupar com isso porque ela nunca pegou dengue. Então vai assim, uma parcela de ignorância. Um pouquinho também de consciência das pessoas facilita, né, o trabalho. A aeronáutica e as autoridades de saúde chegaram a montar tendas para atendimentos de emergência nos locais mais afetados, como a Zona Oeste. O número de casos foi alarmante, principalmente se compararmos a anos anteriores.
Em 2001, foram cerca de 26.500 casos e em 1995, apenas 156. Em caso de dúvidas, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Ao observar o indivíduo que está com febre, dor no corpo, dor de cabeça, procure o serviço de saúde para que seja orientado adequadamente. Primeiro, em relação ao tratamento, Há medicamentos que não podem ser utilizados quando se está com dengue. Por exemplo, aspirina ou qualquer outro medicamento que tenha ácido acetilsalicílico, pela possibilidade de sangramento. Então, o indivíduo começa a apresentar febre, pode apresentar dor de cabeça, dor no corpo, sintomas bem gerais no início. Nesse período, que dura aproximadamente 5 dias, a doença pode evoluir para uma forma mais grave ou não. O medo da dengue acabou criando muitas histórias. No entanto, nem todas são realmente eficazes na luta contra o mosquito. Vejamos algumas delas. Vela de andiroba. Pode ser eficaz para espantar o mosquito, mas somente em casa ou lugares fechados. Borra de café. Mata a larva apenas no momento, depois perde suas propriedades e se torna alimento para novas larvas. Água sanitária. É eficaz quando misturada à água para regar as plantas, seguindo a medida, 1 colher de chá para 1 litro de água. Inseticidas e repelentes. Espantam o mosquito, mas é preciso ter cuidado com o uso de repelentes e inseticidas. Muitos são tóxicos e podem ser mais perigosos do que a dengue. O fumacê é um inseticida desenvolvido pelas autoridades sanitárias de modo a não prejudicar a saúde das pessoas. Quando ele estiver passando, abra as janelas. Agentes de saúde. O trabalho dos agentes de saúde é fundamental, portanto, após a devida identificação, permita que ele entre em sua residência. Algumas pessoas mais pessimistas chegam a dizer que é impossível acabar de vez com o mosquito da dengue. Entretanto, se todo mundo pensar um pouco na saúde da família, dos vizinhos, da cidade inteira, é possível reduzir ao mínimo o perigo. Basta combater em sua própria casa as condições favoráveis à reprodução dos mosquitos e boa parte do trabalho já estará feito. Além disso, devemos ficar atentos à proximidade de casas abandonadas, terrenos baldios e outros locais que possam facilitar a multiplicação do inseto. Depois, é só avisar as autoridades municipais de saúde para que tomem as providências. As crianças são o grande meio de fazer com que os adultos e outras pessoas façam a prevenção da doença. Não dá para continuar achando que só devemos nos lembrar da dengue no verão. Se o mosquito não dá trégua, precisamos nos manter vigilantes e comprometidos.